Vamos lá, galera, é hoje, hein? É hoje aí, mano, ó. 6 da noite aí, grande final aí. Vamos ver que a mídia do Troca de Passe tá falando a respeito dessa grande final entre Flamengo e Palmeiras aí na Libertadores da América, tá? Deixe o seu placar aí embaixo. Vamos acompanhar aqui, galera. Saudações, uma boa sorte para o nosso Mengão, hein? Vamos lá. Tá chegando a hora. Sei que Carlos Eduardo Mansur preparou algumas análises pra gente aí dos dois times, né, Mansur? Olha só, é evidente que esse jogo ele tem 1000 aspectos táticos que podem influenciar. Eu separei, eu foquei aqui mais em uma coisa que para mim moldou as duas vezes que Flamengo e Palmeiras se encontraram na temporada no Campeonato Brasileiro, que foi a pressão, a forma do Palmeiras pressionar a saída do Flamengo e a forma do Flamengo tentar sair dessa pressão. Que para mim, no Maracanã, embora o Flamengo tenha vencido o jogo, especialmente no primeiro tempo, o Palmeiras criou muito problema para o Flamengo. Então aqui a gente tem na tela, então os times que iniciaram no Maracanã. Nesse campo aí, né? Não, é porque os jogadores estão fora, são as diferenças entre a escalação do Maracanã, do 3-2 Flamengo, e a que podem ter no jogo de amanhã. Então essa era a escalação. E aí o que acontecia? Para mim o ponto fundamental é aqui. Quando o Palmeiras pressionava no Maracanã, essa era a estrutura. O Felipe Anderson baixava aqui com o Royal, Flaco Lopes com o Léo Ortiz, Vitor Roque. Esses dois pegavam os zagueiros, o Andreas basicamente com o Pulgar e o Maurício. Ele se dividia entre Jorginho e Alexandro. Por quê? Se dividia porque se a bola saísse para esse lado, você fazia um balanço e deixava o zagueiro do lado oposto como homem livre. Se a bola saísse para o outro lado, o Palmeiras fazia o oposto. Isso criou problema para o Flamengo, até que em dado momento o Flamengo manipulou essa marcação, fazendo esses jogadores abrirem. O Jorginho trouxe para cá, e o mais importante, nesse modelo, só para o Palmeiras igualar na linha defensiva, aqui ó, Piquerez, Fux, que jogou esse jogo, Gustavo Gomes e Kelvin. O Palmeiras não tinha sobra na linha defensiva. A sobra, quem sobrava era o Aníbal Moreno. O Palmeiras marcava aqui, nesse pedaço de campo, 4 contra 5, e a sobra era o Aníbal Moreno por trás, tá? Isso é importante ter em mente. O que o Flamengo fez? Conseguiu abrir essa marcação carregando os volantes para o lado, até que o Rossi descobriu uma linha de passe direta para o Pedro e o Arrascaeta ganhou na corrida e abriu o placar do jogo. Mas ainda que isso tenha acontecido, o Palmeiras criou problema com essa estrutura. O que isso tem a ver com o jogo de amanhã, para mim? Aqui eu vou substituir as escalações pelas escalações de amanhã. Com a possível entrada do Bruno Fux, eu acho difícil que ele coloque o Bruno Fux para ele ser uma sobra aqui, pela característica dele. Ele normalmente vai entrar com a missão de perseguir alguém. Mas eu acho difícil que ele faça. Então, essa é a primeira coisa. E outra coisa, como aqui é Bruno Henrique, não é Pedro, não é um jogador que vem de costas fazer o pivô para acionar alguém. É alguém que corre na profundidade. Eu acho que é outro motivo para que o Abel tenha uma sobra na zaga. E aí o Bruno Fux começa a ter a incumbência de marcar alguém. Uma possibilidade é ele fazer essa inversão. O Bruno Fux com o Arrascaeta. Se o Arrascaeta descer, o Fux desce com ele. Se o Arrascaeta vier, o Fux vem com ele. E aqui você deixa o Vitor Roque com os dois zagueiros, Andreas, o Flaco talvez pegando um dos defensores. Mas isso gera um problema, ou uma dúvida na minha cabeça. Varela sobe mais do que Alexandro. Você vai fazer o Veiga fazer esse trabalho o tempo todo? Essa é uma dúvida que eu tenho. Qual é uma alternativa? Tentar uma possível inversão. Veiga com Alan. Mas vale a pena tirar o Alan da melhor posição dele? Aí é uma dúvida que eu tenho. Né? Essa é uma dúvida que vai ficar, talvez, para a hora do jogo, considerando que, de fato, sejam essas as formações. Vamos devolver ele. Tem uma alternativa, que aí, para mim, vai ser uma possibilidade que o Abel pode fazer, que é o Veiga não fazer esse encaixe aqui, ele vindo para dentro.
que aí você faz essas mudanças. O Piquerez bate com Varela, o Andreas com o Carrascal, que se o Carrascal de fato partir do lado direito, porque pela formação, aí aqui onde está o Carrascal, poderia ser o Luiz Araújo, e o Carrascal está aqui onde está nesse desenho o Everton Cebolinha, mas você poderia ter o Andreas batendo com o Carrascal, o Veiga com o Pulgar, porque você diminui a porção de campo que o Veiga vai correr, continua tendo uma sobra na linha defensiva e você reencaixa as marcações. O problema é se o Carrascal for jogar muito na ponta, você vai tirar o Andreas do meio, né? Aí o Carrascal abre, mas aí você pode, dentro do jogo, ter programado uma troca dele com o Piquerez. São menos distâncias para cumprir. E o Palmeiras tem muito bem definido isso das marcações individuais quando é preciso fazer as trocas. Se pensar no primeiro jogo também, né, Mansu? O que aconteceu é que os meias trouxeram os jogadores de meio campo para as pontas para criar a linha de passe. Meio, exatamente foi o que aconteceu do Rossi com o Pedro. E que é uma outra questão. Como o Flamengo normalmente costuma construir muito, né? O Varela vai ganhando uma posição um pouco mais adiante. Aqui vamos supor que seja o Danilo, pode ser o Léo Ortiz ou o Alexandre um pouquinho mais na base contra esses dois jogadores. E a partir daí, o time do Flamengo trabalha muito bem essa superioridade na saída. Por quê? Porque o Rossi também é alguém que participa ativamente do jogo. E a partir daí o Flamengo vai tentar o quê? Vai tentar criar a situação de jogo que ele gosta mais, que no Maracanã teve poucas vezes. Que é levar o jogo para cá. Para o Flamengo instalado no campo ofensivo, obrigando o Palmeiras a defender mais baixo. E a partir daí o Flamengo fazer o jogo acontecer onde ele prefere, que é com o domínio, com o controle da bola no campo ofensivo. Aí a gente vai ver se o Flamengo vai conseguir sair dessa marcação, da pressão do Palmeiras, seja ela qual for o desenho, melhor do que no Maracanã, porque no Maracanã o Flamengo teve dificuldade no primeiro tempo, o Palmeiras não fez uma partida ruim, e se o Flamengo vai levar o jogo para a zona mais confortável. Cada time vai tentar levar o jogo para a sua zona mais confortável. E o Palmeiras com muita ligação rápida para esses dois homens na frente. É um contraponto dessa subida do Flamengo, né? É justamente onde o Palmeiras, de certa forma, se sente muito à vontade para jogar. Porque tem dois jogadores fisicamente muito imponentes, muito fortes. Um que consegue atacar um pouco mais a profundidade, explorar as costas da defesa. O Flaco, que foi até criticado pelo Abel Ferreira recentemente por estar descendo muito, né? Baixando muito para buscar jogo. Então é um duelo de xadrez muito interessante, porque toda a ação que acontecer com quem estiver, né, comandando ali o jogo, quem estiver com a posse da bola, automaticamente vai gerar uma reação do adversário. Agora, o Palmeiras não se sente desconfortável jogando dessa forma. A gente imagina, pelo menos eu imagino, que o Flamengo vai querer manter o controle da partida, né, como o Flamengo faz em todos os jogos que disputa. Então, imagino que com essa posse de bola, propondo esse jogo, o Palmeiras, com toda certeza, estudou essa possibilidade de fazer essa transição mais direta, essas ligações mais diretas, utilizando o Veiga, o Flaco, utilizando o Vitor Roque. Tô com uma pulguinha atrás da orelha se não é um jogo pro Felipe Anderson começar. Tô com essa pulguinha atrás da orelha. Ele jogou por causa do tempo de jogo dele, né? Ele jogou muito tempo contra o Grêmio. Mas eu acho que é um cara que pode auxiliar, principalmente nesse corredor esquerdo do Palmeiras. É um cara que traz pro meio, muitas vezes. É que o rendimento também não tem... Não tem... Ou ele não conseguiu engrenar. A verdade é que o Felipe Anderson, ele não aconteceu. Acontece que, taticamente, eu vejo ele como um cara... Mas você sabe que, assim, ó, que pode ser muito importante. Ao contrário do Veiga, eu acho que o Veiga é um jogador decisivo. Concordo. Um jogador que já provou por N... Em grandes jogos. Eu concordo. E ele é jogador de grandes jogos, ele fez gols em finais, inclusive, muitos agora. gols em finais. E o Felipe Anderson não é um jogador decisivo. A carreira inteira do Felipe Anderson não é de um jogador de decisões, né? Então, eu tenho a impressão que o currículo do Veiga e o histórico dele... Talvez se imponha nesse momento. Exato. Se você questionar torcedores do Palmeiras, eu imagino entre Veiga e Felipe Anderson, em quem você confiaria para iniciar o jogo? Tem a impressão que o percentual seria altíssimo a favor do Veiga, né? E do outro lado, essa apuração do Correge e dos amigos do GE, além de merecer crédito por ser dos nossos companheiros, ela me deixa com uma pulga atrás da orelha em relação à possibilidade de fato, que para mim estava um pouco mais claro que seria Carrascal partindo da direita, Cebolinha da esquerda. Há dúvida agora sobre Luiz Araújo. Porque se você pensar, eu estava fazendo uma pesquisa aqui enquanto o Corrégio dava informação, todos os jogos que o Carrascal iniciou, foram raros os jogos em que ele iniciou do lado esquerdo.
Mas os 2 jogos que ele iniciou do lado esquerdo foram jogos com o Racing e talvez tenham sido as 2 melhores atuações Ele dele foi no o grande Flamengo. destaque, No né? Maracanã, então, que ele acabou com o jogo. Que ele jogou muita bola. Fora que o Luiz Araújo tem mais vigor do que os outros para aguentar o vai e vem. Fisicamente ele é muito bom, ele ajuda demais, assim. Você fica com Cebolinha e Samuel Lino para eventualmente mudar jogo no decorrer da partida. Pegar a zaga... Aqui do lado esquerdo do Palmeiras tem o Piquerez, que é um jogador que ele costuma. E o Luiz Araújo apoiar trabalha bastante, demais. né? Então, Trabalha talvez demais. faça sentido A minha escalação tem Luiz Araújo. A minha escalação é Luiz Araújo de um lado, Carrascal do outro, o Arrascaeta ele pelo meio e o Bruno Henrique mais avançado. Eu não começaria o jogo com Cebolinha nem com Samuel Lino. Claro, entendo o momento que os dois estão vivendo, mas justamente pelo desempenho recente contra o Racing, foram os 2 melhores jogos do Carrascal. O Carrascal conseguiu encontrar muito bem aquela posição. Claro, ele não tem, talvez, o 1 contra 1 do Samuel Lino, mas ele é um cara fisicamente imponente, isso tem que ser levado em consideração, mais imponente, pelo menos na minha concepção, do que o Everton Cebolinha e do que o Samuel Lino. E ele é um cara que consegue ser mais cerebral do que os dois também. Para um segundo tempo, eu vejo o Samuel Lino e Everton Cebolinha como excelentes opções, pegando uma zaga desgastada, cansada, um jogo físico muito truncado. Mas para começar o jogo, eu começaria com o Carrascal. A minha dúvida é que ele perde o jogador de drible, né? Se não joga nem Cebolinha e nem Lino, ele perde o desequilíbrio. Né? Por mais que o Carrascal tenha Carrascal é um jogador de drible, mas ele não é um jogador de velocidade, de arrasto. Não é a principal, né? Não é a característica. Isso, como Lino e Cebolinha conseguem fazer. Então, por isso que eu acho que ele talvez use um jogador mais articulador de um lado para ter uma flecha, né? Se bem que ele tem o Bruno Henrique dessa vez, né? Pelo centro do ataque. Vai estar por dentro, né? Vamos ver, são escolhas amanhã por volta de 5 da tarde, viu, Mansur? Pode marcar aí. Por volta de 5 da tarde você vai saber quem é que vai jogar tanto no Palmeiras. Um pouco antes, né? Libertadores é um pouquinho antes, o protocolo. É isso aí. Saberemos então. Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo, a enquete está aberta para vocês. Ó, tem palmeirense votando lá, ó. Aumentou o percentual do Palmeiras em 5% do início do programa para cá, estava 70-30, agora está 65 Flamengo, 35 Palmeiras. Aponte a câmera do teu QR Code, do teu celular para o QR Code que saiu da tela agora. Daqui a pouco ele vai voltar aí, você aponta a câmera e faça o seu voto, tá legal? As 2 equipes, Grafa, Lofre, podem surpreender com um time que para todo mundo é óbvio. De repente o torcedor tem lá no coração dele o que é o 11 titular do Palmeiras, o torcedor do Flamengo também. E daí as 2 equipes vêm com esse 11, porém, num esquema diferente, numa ideia diferente. Eu acho que num esquema diferente é difícil, viu? Acho que o Felipe não deve mudar a maneira do Flamengo jogar, assim como o Abel também. Se a gente lembrar o último embate das 2 equipes, foi no Maracanã, né? A vitória do Flamengo. Foi uma atuação muito boa do Palmeiras, somente no primeiro tempo. Eu acho que esse jogo serve de referência para os 2 treinadores. Eu acho que pode mudar peças ali, algum determinada posição, mas sistema de jogo, alternativa de jogo, nesse momento da temporada, acho que não. Tá bem definido já. Tá bem definido e bem estratégico o estilo de jogo, né? Deu certo do Palmeiras já no primeiro tempo contra o Flamengo, deu certo para o Flamengo que venceu a partida, ou seja, então não tem para que mudar. Lógico que para nós aqui, eles jogam muitas coisas, tentando um enganar o outro. É um truque ali dos treinadores. São 2 treinadores estrategistas, inteligentes. Então é normal esse jogo até o final. Mas eu acho que dificilmente muda. Léo Ortiz ou Danilo? Eu acho que Danilo vem jogando há um tempo, já vem jogando bem, está crescendo nesse momento da temporada. Vai pegar o Vitor Roque, que é um jogador que incomoda bastante, que tromba, que está sempre em cima. Talvez o Ortiz sinta a falta de ritmo de jogo. Inclusive o Ortiz machucou contra o Palmeiras, né? No jogo da ida, né? Exatamente. No jogo no Brasileiro no Maracanã, esse que você citou. Do Brasileiro. E o Carlos Miguel, que nós falamos há pouco, estreou nesse jogo, né? Fez a estreia dele. Ou seja, é um jogo especial para todo mundo. Ou seja, eu acho que certamente ele virá com o Danilo ali, porque o Vitor Roque e o Flaco vivem um bom momento na temporada. O jogador que vem com a sequência de jogo e com o ritmo de jogo pode atuar em melhores condições. Lofre, o Fux, se a gente espera então que as equipes mantenham o padrão de jogo que apresentaram em 2025, é interessante colocar alguém no cangote do Arrascaeta, e esse cara pode ser o Fux. Sim, o Fux pode jogar como terceiro zagueiro, pode jogar como volante. Né? Então quando você tem um jogador como esse, como disse o Abel, você só vai saber qual é o esquema tático na hora que a bola rola.
né? Porque você vê a escalação ali, você não sabe onde o Fux vai jogar. Exato. Né? Acho que seria uma ideia interessante que ele ficasse na marcação do Arrascaeta. Sim. E pode ser que isso aconteça, uma marcação individual, porque me parece como ideia algo uma estratégia para travar o jogo do Flamengo. Mas enfim, com o Abel é difícil a gente falar assim, ele vai apresentar uma surpresa, porque os times não se repetem, né? Então você só pode ter surpresa quando você tem um padrão de repetição. Mas ele falou em coletiva. Na verdade, muitos jogadores se repetem, né? Só que você não consegue... este é o 11 do Palmeiras. No Flamengo é mais fácil você montar a escalação. Você pode ter uma dúvida ou outra, mas é mais fácil você montar a escalação. O Felipe Luiz tendo o time todo à disposição, também eu tô com grafite, eu acho que vai o Danilo. Pela mesma coisa que a gente falou em relação ao goleiro, serve para o zagueiro. Não é pegar um zagueiro que não está jogando, que está fora de ritmo e colocar para jogar na final, a não ser que você não tenha outra opção. Meu zagueiro é um zagueiro inexperiente, meu zagueiro nunca jogou no profissional, meu zagueiro é um zagueiro fraco, eu tenho consciência disso, então eu vou forçar. Não é o caso. O Flamengo tem o Danilo, que é um jogador experiente, recém-convocado para a seleção brasileira, né? Talvez não seja mais correto a convocação dele para a seleção brasileira, mas é um jogador com histórico internacional, com histórico de seleção brasileira. Então não é o caso de você ter que forçar um jogador que está voltando de lesão. Agora, o que eu estou preocupado mesmo é se você marcou o horário dos nossos batedores amanhã para a gente ir para o estádio, porque você viu que o Palmeiras vai sair, vai ter os batedores, vou chegar em 40 minutos com os batedores. A gente vai levar um pouquinho mais de tempo. E você vai querer essa regalia aí também? Sim. O nosso é 2 tempos de 40 mais prorrogação para chegar. Para chegar. Você sabe que na Copa do Mundo... Na Copa do Mundo aqui no Brasil, um dia eu saí para fazer a transmissão, né? E aí eu saí na porta e tinha os batedores, né? Foi logo na minha primeira transmissão. E a gente chegou no estádio rapidinho. E aí depois eu descobri que os batedores não eram pra gente, era pro Roberto Carlos. Tava com a gente chegou rapidinho. No outro dia eu desci esperando os batedores, o Roberto Carlos não tava mais com a gente, não teve batedor naquele dia. Vivi essa experiência também no Chile, em Antofagasta, ainda acompanhar um jogo do Flu pela Sul-Americana. Falamos de Léo Ortiz ou Danilo e lá na frente, hein, Grafa? O Flamengo vem como? Acho que Arrascal na direita, né? Cebolinha pelo lado esquerdo, Bruno Henrique e Arrascaeta. Eu acho que não tem segredo, não. Acho que o Flamengo deve ser esse que deve jogar amanhã. Pode haver alguma mudança? Eu acho que ele tem essa dúvida. Eu acho que ele vem com o Carrascal pela direita. Também tô nessa. Carrascal pela direita e Cebolinha na esquerda. Luiz Araújo, banco. Luiz Araújo, banco. Já que é um baita jogador, entrega muito ofensivamente, defensivamente também no aspecto tático. Mas o Cebolinha está vivendo um bom momento. Eu acho que a Abel, tanto o Felipe Luiz, prioriza muito o momento dos atletas para um jogo tão especial. É um jogo só, tudo pode acontecer, então quem está no momento melhor, acho que tem condições de sair jogando. Perfeito, veremos amanhã. Aliás, a gente tem um compromisso amanhã, hein? À 1h30 da tarde, a gente vai se encontrar no Seleção Especial com um baita de um pré-jogo direto aqui de Lima. A nossa produção do Troca preparou um resumo das duas equipes, desde a semifinal até a grande decisão. O que aconteceu? Como elas foram também pelo Campeonato Brasileiro? Assim a gente se despede e se vê amanhã, então, à 1h30 da tarde no Seleção. Até lá, tchau, tchau, gente! Termina o jogo em Quito. Complicou a vida do Palmeiras, 3-0, LDU que sonha em chegar na final da Copa Libertadores da América. 90 minutos no Allianz Parque e 90 minutos é muito tempo. Se conseguir a classificação, será uma classificação histórica para o Palmeiras. Qualquer outra equipe que se colocada nessa situação, a gente daria como virtualmente eliminado. Mas é algo que não estava no planejamento e que não vai ser fácil de reverter. Apita Jesus Valenzuela. Com gol do Carrascal, o Flamengo vence no Maracanã. Diante de 71.738 pessoas. Agora, e tudo que se possa dizer sobre o jogo foi o jogo de Carrascal.
Se alguém tinha dúvida se tinha valido a pena a contratação do Carrascal, né? Hoje ele colocou o jogo no bolso. A vantagem ela é simbólica, porque para nós, ou para mim principalmente, eu não conto com ela. Esse 1-0, queira ou não, é um resultado super importante. É muito melhor do que o 0-0. Juiz pega a bola. Termina o jogo no Allianz Parque. Palmeiras vai para sua 7ª final de Copa Libertadores da América. Pita o árbitro! O Flamengo está na final da Libertadores! Foram 28 dias que mudaram as histórias de Flamengo e Palmeiras. O rubro-negro venceu 4 dos 6 jogos e assumiu a liderança a 5 rodadas do fim. E quase foi campeão na semana da final da Libertadores. Para buscar uma virada, para tentar ser campeão brasileiro hoje. O gol foi de Bruno Henrique. O Palmeiras se afundou em um jejum amargo. Perdeu a liderança e não vence há 5 jogos. Perde para o Santos na Vila por 1-0 e vê o Flamengo assumir a liderança. Mas vamos dar uma pausa no Brasileirão. A gente está a um dia da 7ª Libertadores consecutiva com o campeão brasileiro. Um dia para o primeiro brasileiro tetracampeão da maior competição do futebol sul-americano. 5ª final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a 4ª. Eu também. O futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha 4ª final. 3 como jogador e 1 como treinador. O Palmeiras tem 7 participações na Libertadores. Nós conseguimos chegar a 3 e sábado temos aí uma oportunidade de todos para lutar por um título. Portanto, é preciso lá estar, é preciso chegar, e nós chegamos e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para vencê-lo. Uma coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é a Libertadores. São campeonatos completamente diferentes. É difícil descrever o que é a Libertadores, a glória eterna, capaz de mover multidões continente afora. Uma final que não vai começar no sábado, 6 da tarde. Começou 28 dias atrás. Ou talvez tenha começado lá atrás, ainda em 2021, no gol de Davis. Aconteça o que acontecer, uma coisa é... Galera, então é isso aí, mano. Ó, já tô aqui daquele jeito. Fica até arrepiado, mano. Mas que essa teta vem para o Mengão. Assim espera, hein, galera. Mas aí, deixa seu comentário. O que você acha? Tá nervoso também? Deixa aí embaixo aí a sua opinião. Tamo junto e é nóis. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, manos!